Bom dia a todos. Hoje vamos discutir a videoaula número 5 sobre o postulado de Bohr e o postulado de de Broglie e o átomo de Bohr. Gostaria de começar sabendo se alguém tem alguma dúvida, se quer trazer alguma discussão sobre essa aula, o que acharam Eu, da aula. eu tenho uma dúvida, mas eu não sei muito bem se é uma coisa pertinente, mas é sobre o terceiro postulado de Bohr. Uhum. Eu entendi o que ele representa, o que ele quer dizer, mas eu não consegui. Eu sei que um postulado ele é basicamente um axioma, né? Então a gente tem que meio que aceitar ele, e aí eu tô com dificuldade nessa parte de aceitar ele, porque eu não entendo qual que é a. Eu entendo a implicação dele, mas qual que é a prova dele empírica, né? Qual que é qual parte do experimento mostra que o postulado que ele é válido, né? Uhum. Essa é uma pergunta interessante, Hugo. Sabe por quê? Porque o modelo de Bohr, assim como todos os outros modelos, por exemplo, o modelo de Thomson, era um modelo do pudim de ameixas, né? Então, ele imaginou que o átomo era uma esfera carregada positivamente, com incrustações de cargas negativas, né? Ele não fez isso baseado em nenhuma evidência experimental. Ele só sabia que ele tinha descoberto o elétron, o átomo era neutro, então ele imaginou o átomo desse jeito, né? Nesse caso do Bohr, os postulados dele, eles são realmente uma definição de algumas regras que vem dar uma explicação para uma coisa que até o momento não tem explicação, né? Que é o fato de que os núcleos estáveis não emitem radiação, né? O que a gente pode tentar interpretar isso é mediante essas animaçõezinhas que eu fiz aqui. Cadê? Deu um trabalho insano fazer essas animações, mas eu acho que é importante para a gente ter justamente essa discussão que a gente está tendo agora, né? Essa é uma discussão que ela é recorrente, quer dizer, você não é o primeiro aluno que pergunta disso e também não vai ser o último, porque é justamente um ponto importante. É uma ruptura com a física clássica e, por enquanto, ele é feito com a definição de uma regra ad hoc, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente olha essas animações, o que a gente está vendo são os comprimentos de onda de de Broglie que cabem dentro de uma órbita da eletrosfera, né? Como uma onda estacionária, a gente vê ela oscilando, mas a gente não vê ela se propagando. Você concorda comigo ou não? Sim, sim. Então é como se fosse uma corda de violão. A corda de violão a gente não é que não posso dizer que a gente vê, mas a corda de violão ela vibra em cada frequência dependendo da tensão da corda, da densidade da corda, etc. Né? Por isso que a gente afina mudando a tensão da corda. Mas ela vibra numa frequência, mas ela não propaga a onda, porque ali só cabe uma onda estacionária. Né? É diferente de, por exemplo, você colocar uma corda no chão e dar um impulso e aquele impulso se propaga. Aquilo não é uma onda estacionária, então você vê uma onda se propagando. No caso do comprimento de onda de de Broglie, você está dizendo, basicamente o que o Bohr está dizendo é que nessas órbitas onde o comprimento de onda, onde cabe o número inteiro de comprimentos de onda, você tem uma onda estacionária e você não tem a propagação da onda. Você tem uma oscilação como essa que a gente está vendo. Por causa disso, né, por causa de não ter essa propagação, a gente pode dizer que não ocorre emissão de radiação. Né? Mas eu não sei se isso responde a sua pergunta, mas ela é desconfortável. Por isso que é a antiga mecânica quântica. Quer dizer, tem uma série de coisas que na próxima aula eu vou comentar que são incômodas a respeito da antiga mecânica quântica que foram corrigidas com o modelo de Schrödinger.
Talvez seja sobre a natureza do assunto também, né? Esse desconforto, ele vai acontecer. E daí, enfim, eu entendo o que ele representa, eu entendo o que... Desculpa, Hugo. Ah, cadê você? Beleza, Eita, de novo. Cadê o Hugo agora? pronto, voltei. Ah, desculpa aí, eu tentei Beleza, mutar outra coisa aí. Foi mal. relaxa. Então, eu entendo o que ele representa, o que ele está querendo dizer, e essa explicação da animação, eu tinha entendido isso, mas eu não tinha enxergado como, que era um postulado, né? Acho que talvez o postulado ele traga esse desconforto, né? Não sei, É, é, é um conflito. na verdade o postulado ele não é demonstrável, né? Ele é uma... Então, Esse em princípio... acho que eu nunca tinha enfrentado essa realidade, que um postulado ele não é demonstrável, né? Acho que é a primeira vez que eu estou sendo confrontado diretamente Uhum. com essa... Possivelmente a explicação de outros postulados ela vem a posteriori, né? Então, Sim. essa é uma questão. O ponto é que uma das principais críticas do modelo atômico de Rutherford era por que o elétron que está numa órbita circular não emite radiação, né? E o Bohr resolveu desse jeito, colocando um postulado, e não é que é um postulado para consertar o modelo, né? Não é um postulado para consertar a natureza, mas é para consertar o modelo, que diz que nas órbitas estacionárias não ocorre emissão de radiação. Porque, por exemplo, o primeiro postulado lá, eu tô com iceberg aqui, né? Ele fala, um Uhum. elétron em um átomo se move em uma órbita circular em torno dos núcleos sob influência da atração colombiana entre o elétron e o núcleo, Uhum. obedecendo às leis da mecânica clássica. Ele meio que é, ele, ele, ele coloca uma, eu não estou sabendo expressar isso direito, mas ele meio que na própria frase dele, ele já dá meio que como você chega nisso experimentalmente, sabe? Uhum. Ali nesse postulado primeiro, a gente pode ver duas coisas. Primeiro, que é uma tentativa ainda de conciliar essas explicações com a mecânica clássica, né, com a mecânica newtoniana. Uhum. Essa é a primeira coisa que a gente vê daí. A gente também vai ver um pouco disso no modelo de Schrödinger, mas é bem menos, né? Mas isso é a primeira coisa. A segunda coisa é começar a tentar compatibilizar esse novo modelo atômico que ele está propondo com, o modelo de Rutherford, né? Porque você supor que o núcleo está lá no centro com uma carga positiva e os elétrons estão orbitando com uma carga negativa, é um modelo planetário, digamos assim, né? É um modelo planetário. Então, ele está partindo ali de uma tentativa de conciliar o modelo de Rutherford com a mecânica clássica, Entendo. né? Então, a gente pode entender os postulados de Bohr nessa ótica, quer dizer, existe uma resistência muito grande a se livrar da mecânica clássica. Ela explica uma série de coisas. Então, o postulado terceiro, por exemplo, ele, por mais estranho que ele pareça, é uma tentativa de conciliar isso. Quer dizer, ele está dizendo os elétrons nessas órbitas não emitem radiação. Por quê? Porque senão ele vai ser contra a mecânica clássica. Sim, Entende? Então, essa é entendo. uma questão que a gente vê essa relação, né? A gente deixa transparecer nesses postulados aí. Sim. É. Mais algum comentário? Acho que não. Acho que sobre esse assunto eu acho que eu Uhum. matei a minha briga com o conceito de postulado. Tá.
Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, trazer alguma discussão? Eu gostaria, professor. Sim, Celso, diga. Olha, com relação àquele problema lá do... deixa eu pegar ele aqui. O acelerador de elétrons de 50 gigaelectrovolts da Universidade de Stanford fornece um feixe de elétrons com comprimentos de onda muito pequenos, adequados para a investigação de detalhes da estrutura nuclear por meio de experiências de espalhamento. Qual é o comprimento de onda? Então, professor, existe um comprimento de onda de de Broglie que não é relativístico, que é H sobre raiz quadrada de EMV. Uhum. E eu fiz aí por essa fórmula e deu que esse comprimento de onda é 5 vezes maior do que o núcleo médio do átomo, né? Agora, parece que tem que dar um tratamento relativístico, Uhum. né, nessa velocidade. Uhum. Então, esses 50 gigaelectrovolts é energia, não é? É a energia cinética. Energia cinética. Então, se a gente tratar ele por meio de MV2, dá uma velocidade maior que da luz. Isso. E eu encontrei aqui, quer dizer, é impossível. Então, eu encontrei até vamos supor, uma fórmula, vamos dizer o que for, que está detalhada a solução dela, que é assim, lambda é igual a H sobre gama mv0 raiz quadrada, não, H m0v sobre o alfa, né, raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Uhum. Como que eu transformo, como que eu vou saber esse V desse exercício? Uhum. Porque não é energia, não é energia cinética, é a velocidade que trata aqui. Tá. Você pode pegar e dizer que a energia total é igual a energia cinética mais energia de repouso, né? E ao mesmo tempo ela é igual a gama M0C2. E aí quando você fizer 50 GeVs mais 511 keVs, que é a energia de repouso do elétron, você vai ter energia total, que é igual a gama M0C2. Aí, você isolando esse gama, você pode calcular o V. Tá? Essa é a rota para saber esse V. Mas, Sei. se você continuar aqui no exercício, ele tem uma sugestão para resolver esse exercício, que basicamente consiste em você detectar que 50 GeVs é muito maior do que os 511 keVs de energia de repouso do elétron. Né? Então, ela é 50 vezes 10 a nona, enquanto que a energia de repouso é 50 vezes 10 a terceira. É 500 vezes 10 a terceira, aliás. Né? Então, tem aí pelo menos um fator 10 a quinta, 10 a quarta, de diferença entre um e outro. Então, na sugestão, ele está dizendo, ignore a energia de repouso do elétron. Quando você faz isso, o momento fica igual a energia dividido pela velocidade da luz. Energia cinética dividida pela velocidade da luz. Assim como se fosse um fóton. Né? Sei. Tá certo. Eu vou, porque Então, está você gravando aqui. Uhum. Depois eu vou retornar a gravação e vou fazer com calma aí essa explicação. Então, mas Porque veja só, a primeira explicação é como você faz isso na conta sem nenhuma aproximação, tá certo? A energia total da partícula é gama M0C2, onde o gama é 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. Isso é energia total, mas também é igual a energia de repouso mais energia cinética. Então você tem tá aí bom. essa expressão que você pode isolar a velocidade. Mas, veja a sugestão ela é bem mais fácil, tá bom? Tá bom. Obrigado. Nada. Mais alguém quer trazer Professor, algum? Oi. Oi, João. oi, eu tenho uma dúvida aqui. O começo ali da aula, quando a gente estava chegando na forma do raio, da velocidade, da energia,
eu tinha a impressão que o N era a camada que o elétron estava. Mas não necessariamente, né? Tipo, o N não tem um sentido físico assim, né, necessariamente, porque ele tende ao infinito e um elétron não tem infinitas camadas. Tipo, a gente faz uma análise ali no final para ver lá o princípio da correspondência e tal, e o N tende ao infinito. Então, não tem, né, necessariamente um sentido físico esse N. Tipo, como se fosse as camadas Então, tem eletrônicas sim. ali. Tem porque depois a gente calcula o raio, olha só. Né? Nesse slide aqui a gente calcula o raio, e o raio ele depende do quadrado desse N. Né? Então, sim, o N ele é uma espécie de número de camadas, sim, ele dá o número da camada. Acontece que quando a gente está fazendo o cálculo quando a gente vai lá no princípio da correspondência e vai calcular a diferença de energia quando o N tende a infinito, a gente está falando, a gente chega à conclusão de que a diferença entre os estados ela é muito pequena. O que significa isso? Que a diferença entre os estados ela é assintótica para a energia infinita. Então, isso aí, essa energia dos estados ela tende a um valor máximo. Né? Então, sim, existem infinitas camadas, né? E a questão é o quão factível é isso. Né? No princípio, nesse modelo de Bohr, você pode ter infinitas camadas. Você pode ter Beleza, um átomo professor. gigantesco. Né? Você pode ter um átomo gigantesco, mas você veja que a energia de ligação dele vai ficando cada vez menor, né? Cadê? Essa aqui é a energia de ligação dele. Né? Quando você vai indo para a camada número n igual a infinito, a energia de ligação dele vai para zero. Não sei se satisfez a sua pergunta, mas... Não, sem satisfez, é que é meio difícil, né? Tipo, a gente absorver tudo isso assim, mas com o tempo eu vou acostumando, assim, mas... Mas você pode encarar desse último jeito, quer dizer, sim, é possível ter um átomo com um raio gigantesco, mas ele vai ser muito pouco estável, né? A energia de ligação dele vai ser muito pequena. Então, eu tava se eu podia olhar esse N como número de camadas ou se estava errado. Então, mais essa dúvida. Pode sim. Valeu. Mais alguém? Professor, Bom dia, Gabriel, tudo bem? bom dia. É só uma dúvida rápida que me surgiu. Na expressão do raio, quando você olha o raio, ele vai diminuindo conforme as camadas passam também, né? Tipo, da primeira camada para a segunda, a distância de uma outra é maior do que da segunda para a terceira e assim em diante, não é? A distância entre as camadas vai diminuindo, sim. Ah, tá. Então a gente também pode pensar que, assim, conforme o número de camadas vai aumentando, a distância entre elas vai tendendo a zero, e aí a gente teria, de alguma forma, algum tipo de limite nessa situação. Eu não sei se você entendeu o que eu pensei com relação a essa diminuição de uma distância para outra. Olha, eu acho que não, quer dizer, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez com a energia, né? Colocar ΔR, calcular o R do N igual a N e do N igual a N menos 1, né? E calcular essa diferença, mas pelo fato do raio tender com o quadrado do N, eu não acho que tenha um valor assintótico, não. Não, tá Não para o certo. raio, para a energia Sim, mas para o raio não. entendi. Tá certo, professor, eu me confundi. Para a energia, certamente, você tem um valor assintótico, esse valor assintótico é zero. Né? Então, aí sim. A Lucy pediu no chat para eu falar um pouco do princípio da correspondência. Eu não sei se ela quer pedir alguma coisa em particular, mas o princípio da correspondência é um princípio que vai nortear as nossas discussões de mecânica quântica até o final do curso de Moderna 2. E ele basicamente diz o seguinte:
quando você tirar o limite da mecânica quântica, ela tem que bater com a mecânica clássica, né? Então, o limite de números quânticos grandes, a mecânica quântica tem que corresponder à mecânica clássica, por isso que chama o princípio da correspondência, que é a mecânica quântica, ela deve convergir para a mecânica clássica em tamanhos grandes, em números quânticos grandes, em limites tendendo a infinito, que a gente não pode chegar numa teoria que é quando a gente tira um limite clássico, né, um limite para a condição clássica, ele não condiga, não tem não condiza com a física newtoniana, né? A gente tem que ter esse vínculo. Então, a gente tem que chegar na mecânica newtoniana quando a gente vai para o... Aí, o que acontece? Em cada uma das situações, a gente vai ter que tentar descobrir o que significa o limite clássico, né? Nesse caso, especificamente, significa fazer o n tender a infinito, né? Isso para calcular o ΔI, né? ΔI, não é nem o E. A diferença de energia dos estados. Veja só, o que isso significa, diferença de energia entre os estados? Quando a gente está no nosso cotidiano, os corpos eles não têm estados discretos, né, de energia cinética, por exemplo, né? É um contínuo, ele pode adotar qualquer velocidade, né? Mas na mecânica quântica, ali nessa eletrosfera do átomo de Bohr, o elétron não pode assumir qualquer energia cinética, ele só pode assumir a energia cinética que corresponda às órbitas permitidas, que são aquelas que têm o momento angular quantizado, né? Então, a gente tem que fazer um limite, que é justamente o limite para o raio infinito, por exemplo, como foi perguntado pelo João. E nesse limite, a gente tem que reconhecer, a gente tem que chegar à conclusão de que os estados de energia do elétron são contínuos. Por isso que o ΔI tende a zero, significa que você tem uma correspondência com a mecânica clássica, né? Bom, a Lucy confirmou aqui que eu fiz o comentário que ela estava esperando, mais ou menos. E a Jade está pedindo para eu falar sobre os experimentos de Davidson-Garner. Então, eu não sei exatamente o que é para eu falar aqui, mas o experimento de Davidson-Garner ele começou quando esses dois físicos eles estavam estudando a produção de elétrons secundários. O que significa isso? Significa que quando você incide elétrons na superfície de um material, você produz um feixe de elétrons, assim como o Thomson produziu com os tubos de raios catódicos, e você incide ele sobre o material, ele produz a emissão de outros elétrons para fora da superfície. Então você nota que existe um número de elétrons que sai da superfície que é maior do que o número de elétrons que entra. Então isso aí se chama processo de emissão de elétrons secundários, né? E eles estavam fazendo escaneamento angular, como você pode ver nessa figura aqui, né? Eles mudavam esse ângulo φ para tentar medir qual era a distribuição angular da emissão de elétrons. Então, essa distribuição angular, a gente pode olhar aqui nesse gráfico. Esse gráfico é um gráfico polar, tá? O que significa isso? Que o raio dessa curva aqui, ó, é a intensidade, mas que o ângulo dela é o ângulo correspondente, que é o ângulo φ, tá certo? Normalmente, como é que é esse gráfico? Esse gráfico ele começa aqui no ângulo zero com uma intensidade alta, aí você vai aumentando o ângulo, essa densidade vai diminuindo com o cosseno até que chega aqui perto da superfície, ele é zero. O que significa isso? Que na direção normal, a superfície do material é emitida a maior intensidade, essa intensidade vai decrescendo, e na direção paralela à superfície, na direção tangente à superfície, a emissão é nula, né? Como você está vendo aqui, ó, a emissão está vindo para zero. Só que, o que acontece? O Davidson e o Garner, eles perceberam que para essa energia de 50 e
4 volts, veja que é uma energia bem baixa, hein? Existe um pico que deforma essa distribuição, e esse pico está no ângulo de 50 graus. Então, uma coisa que deveria ser uma curva redondinha aqui, deixa eu ver se... Só um minuto. Aqui. Então, se não acontece nada, essa curva deveria ser assim, ó. Opa, que desenho maravilhoso. Certo? Deveria ser assim, como essa curva vermelha aqui, né? Mas o que eles perceberam é que a 54 volts aparece esse calombo aqui, ó, essa deformação nos dados aqui, certo? Em princípio, eles publicaram isso, reportaram, estava num artigo, e o Davidson, se não me engano, ele foi numa conferência e ele viu alguns físicos usando esses dados experimentais para confirmarem o postulado de de Broglie, né? Por quê? Porque se imagina que nesse cristal os átomos estejam dispostos de forma periódica, né? Então, vocês devem ter visto em ótica, por exemplo, aquelas grades de difração, por exemplo, né, que são microestruturas regulares que você pode usar para fazer difração da luz. Então, você pode pensar nesses núcleos aqui como sendo uma grade de difração para o elétron, né? Então, quando você calcula, que é o que está nesses slides aqui, quando você calcula qual seria o comprimento de onda para alguma coisa ter um pico de difração a 50 graus, você chega à conclusão de que seria usando o postulado de de Broglie, seria um elétron com um comprimento de onda de 167 nanômetros. Desculpa, é isso aí. Esse comprimento de onda de 167 nanômetros. Agora, quando você calcula pela regra de Bragg, você chega num número muito próximo. Então, você chega no mesmo valor por 2 caminhos diferentes. Um é usando a regra de Bragg, que não tem nenhuma suposição a respeito do postulado de de Broglie. E outra é usando o postulado de de Broglie, né? Que é uma relação entre o comprimento de onda e o momento do elétron. Não entra nesse cálculo aqui do de Broglie qual é o tamanho da rede. Já no cálculo com a regra de Bragg, entra o tamanho da rede, mas não entra a energia do elétron. Então você chega à mesma conclusão. Veja, aqui você também pode achar que é um argumento circular, quer dizer, você faz um experimento, acha que o comprimento, você faz uma suposição a respeito da grade, pega o comprimento, pega a distância dos átomos aqui que foi medida com raio-x, coloca aqui e acha um comprimento de onda. Aí depois você pega o postulado de de Broglie, calcula qual é o comprimento de onda do elétron, chega no mesmo comprimento de onda. Mas, veja só, esse H aqui, ó, que está aqui, ele vem do experimento de Planck, ele vem do experimento de Millikan, ele vem do espalhamento Compton. Ele não vem da análise do experimento do Davidson-Germer, ele vem de outro lugar, né? Então, justamente as coisas se fechando para demonstrar um caráter ondulatório também do elétron. Não só a luz, a radiação eletromagnética tem um caráter corpuscular, além de ter um caráter ondulatório, mas também o elétron tem um caráter ondulatório, além de ter um caráter corpuscular. Eu não sei se era isso que você estava esperando, Jade, a respeito do comentário do experimento de Davidson-Germer. Alguém quer trazer alguma dúvida, alguma discussão sobre essa aula 5? Professor. Oi. Bom dia, Gilberto. Tudo bem? Bom dia. Eu ainda não acabei de assistir a aula, faltam uns 10 minutos. Eu parei para vir aqui participar. Uhum. E geram algumas dúvidas, principalmente porque o senhor falou assim, em relação ao desconforto, né? Eu tenho um desconforto muito grande em relação a uma coisa.
Alô? Alô? Bom, comecei a gravar de novo. Eu não sei se perdeu o começo. Eu não sei o que aconteceu. Simplesmente deu uma variada aqui gigantesca. Eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo me organizar. Acho que eu já nunca consegui fazer isso. Mas, enfim. A Mariana tem que me tornar host. Tô tentando aqui, peraí, professor. Tá bom. Revolução dos alunos, pô. Bom, espero que o arquivo... Alguém sabe me explicar como eu faço? Eu sou muito lenta com tecnologia. Vai na aba de participantes e clica em cima do nome do Thiago. Aqui. Pronto. Obrigado. Deixa eu voltar a compartilhar minha tela. Desculpe, Gilberto. Vamos começar de novo. Tá bom, professor. Eu perdi você dizendo que tinha realmente um desconforto. Isso, um desconforto em relação de você ter... a dualidade mesmo, né? A dualidade é uma coisa, para mim, né, que causa muito desconforto, porque uma coisa, ou ela precisa ser uma coisa, ou ela precisa ser outra coisa. E aí encarar uma coisa como duas coisas ao mesmo tempo é muito complicado. E aí isso já estava sendo complicado com uma onda, e agora aí a matéria virou onda. Só que aí nesse sentido, eu fiquei com uma dúvida lá no vídeo, primeiro a gente fala de uma bola de tênis e o experimento é feito com um elétron, né? E a minha primeira grande dúvida é se realmente essa difração que está acontecendo não é só por ser um elétron, porque se eu tenho uma onda que é capaz de gerar uma corrente elétrica, por que uma corrente elétrica não geraria uma onda? Porque, de certa forma, eu acho que uma carga, ela é uma onda. Existe uma onda que está em torno dela e quando ela está em movimento, essa onda ela acaba se propagando. Eu gostaria de saber se o senhor acha que se esse efeito ele seria percebido se a gente imaginasse agora o elétron uma bola de sinuca, né? E ele tivesse a mesma característica mas fosse neutro, né? Eletricamente fosse neutro, e aí se ele difrataria também, se o senhor acha que ele difrataria. Porque eu acho que não difrataria. Então, essa é uma... É difícil de acreditar nessa dualidade. Na verdade, a palavra acreditar, ela é meio... Não, eu coloquei mal, claro. Ela é carregada de estigma, mas vamos colocar de outro jeito. Vamos colocar que a dualidade onda-partícula, seriam dois conceitos inconciliáveis, né? Não é que você está falando que é uma partícula e carregada, onde uma característica não anula a outra. Mas quando você diz que é uma onda e partícula, seriam realmente características inconciliáveis. E a questão toda é justamente que esse é o fundamento principal onde a antiga mecânica quântica e a nova mecânica quântica elas divergem, certo? Porque uma pergunta que vem desse experimento de Davidson-Germer é o que oscila? O que está oscilando? Né? E basicamente é um pouco a pergunta que você está fazendo. Quer dizer, o que está oscilando é o campo elétrico? O campo elétrico está produzindo uma onda e essa onda que está produzindo esse efeito? Né? Porque o conceito que você está trazendo é imaginando que o elétron tem junto com ele ali, se propagando com ele, uma onda. Mas o postulado de de Broglie não diz isso. O postulado de de Broglie diz que o elétron é uma partícula e que ele também é uma onda. O elétron é uma onda, não é que ele tem uma onda junto com ele. Tá certo? Isso é um conceito importante de se perceber a respeito do postulado de de Broglie, que é você tem essa característica de que você supõe que é o elétron que ele é uma onda. Né? Essa coisa dele carregar uma onda fui eu que trouxe, professor. Então, sim, exato. Mas o de Broglie ele diz que o elétron é a onda. A sua pergunta a respeito de se o elétron tivesse carga
não tivesse carga, ele difrataria? E eu digo para você, sim. E por que eu digo para você sim? Porque existe uma técnica de difratometria, que é a técnica de análise de difração neutrônica. Então, do mesmo jeito que você tem o LNLS, por exemplo, ou o laboratório da professora Márcia Fantini, o laboratório de cristalografia da FAP, que estudam materiais a respeito da difração de raio-x, você tem um laboratório lá no IPEM ou em outros reatores nucleares que analisam padrões de difração de nêutrons, né? Então, difração de nêutron e difração de raio-x, elas são, de certa forma, complementares. É claro que você não faz na mesma estrutura laboratorial, você não faz com os mesmos detectores, e você faz para descobrir coisas diferentes. Mas os nêutrons difratam, e os nêutrons não têm carga. Não sei se isso responde a sua pergunta. Responde um pouco, e eu fico um pouco na dúvida ainda, responde, tá? Mas ainda fico um pouco na dúvida, porque a gente usa muito uma mistura, né, de física clássica com física moderna. Então, por exemplo, quando eu quero descobrir o momento, eu falo que o momento é H sobre lambda, mas depois eu uso, na energia, eu uso o momento com massa, né? Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, eu uso a energia, eu ponho P quadrado sobre 2M. Então, eu uso para descobrir o momento, né? Então, eu uso essa energia que está muito associada com aquela coisa do campo elétrico, de novo, essa energia clássica, né? E faço uma mistura, isso bagunça um pouco na minha cabeça, né? Porque eu fico até, o que está pesando mais, né? Será que é a parte clássica? Principalmente porque essa coisa de energia, porque é onde tudo que teve a quebra, né, por causa da forma da energia, né, como a energia está sendo transmitida. E aí, quando a gente usa agora, de novo, essa energia clássica para dar a impressão agora, por exemplo, que o elétron, que é onda, e que é partícula, que quando ele é onda, essa onda tem massa. Né? Exatamente isso. A Tá questão da dualidade onda-partícula é justo essa. Essa barreira conceitual que te incomoda é o que está sendo demolido com o postulado de de Broglie. Tá certo? Então você tem lá, lambda é igual... Cadê o postulado de de Broglie? Porque tem uma questão toda aqui, que esse aqui é o postulado de de Broglie do que você está falando, P igual a H sobre lambda. Né? Quando você está fazendo essas afirmações, você está pensando nessa expressão aqui. Mas também tem essa parte do postulado de de Broglie, que ela é extremamente importante. Né? Quando a gente for para na próxima aula depois da prova, que a gente for para a nova mecânica quântica, você vai ver que a gente vai mudar certos conceitos desse postulado de Broglie, mas isso aqui vai permanecer, né? Que se a matéria vai se manifestar como onda ou como partícula, depende do experimento. Entende? Então, se você fizer um experimento desenhado para perguntar para a natureza se o elétron é uma onda, a natureza vai responder sim, ele é uma onda. Mas se você fizer um outro experimento para perguntar se ele é partícula, ele vai te responder sim, é partícula. Então, eu ia falar que o mesmo acontece com a luz também. Se eu faço um experimento para ver se ela é onda, demonstra que é onda. Exato, exatamente. Só que ainda a partícula da luz é muito estranha, né? Porque ela não tem massa. Professor, e aí voltando lá do início da aula, não sei se... do postulado 3, que o Hugo comentou, eu também tenho um desconforto. E aí eu percebi que todas essas coisas que o pessoal foram descobrindo ao longo do tempo possibilitou para o Bohr, né, a construção desse átomo. E assim, eu achei esse modelo muito plausível, né, com base em todos esses dados. Aí eu fiquei pensando, né, se a gente assumisse que a matéria fosse, por exemplo, o átomo ele tivesse órbitas que fossem quantizadas, né? E aí, assumindo isso, legal, que parece que faz muito sentido, ou bastante sentido, eu não poderia reconstruir de novo aquela história da energia, encontrar, por exemplo, a onda contínua, sem precisar
E aí eu não explicaria porque os elétrons absorvem e emitem em ordem específica. Sei lá, porque Deus quer. Eles estão lá nessas ordens específicas e aí, por eles estarem lá, né, aí você tem essa correspondência quantizada quando eu analiso a luz. Não sei se eu estaria vendo assim, porque assim, no postulado 3, eu poderia estar enxergando que um elétron ele está absorvendo e emitindo energia, em vez de ele não estar nem absorvendo e nem emitindo, né? Ao mesmo tempo que ele está sempre absorvendo e está sempre emitindo, porque ele está imerso, né? Tem a radiação cósmica de fundo, então ele está imerso num mar de energia. Então ele poderia estar sempre só naquela frequência, sempre absorvendo e sempre emitindo. E aí, por exemplo, em vez dele é só uma coisa que eu tenho na cabeça, e eu não conheço várias coisas, por isso que eu consigo pensar nesses absurdos. E aí, por exemplo, quando ele pula de uma órbita para outra para emitir a luz, né? Por exemplo, no átomo de hidrogênio, que você tem 4 órbitas, o que impediria, por exemplo, no caso, esse elétron ele ficar pulando entre órbita N1 e N2 sempre, e você ter um átomo de hidrogênio com um padrão diferente, né? Mas você tem sempre o mesmo padrão. Porque, ao meu ver, poderia ser 4 elétrons emitindo continuamente luz e absorvendo continuamente luz, né? E aí seria isso. Eu não sei se eu concordo exatamente com esse... Porque vamos supor que você isole, né? O que você disse, por exemplo, tem a radiação cósmica de fundo, então sempre tem um fundo. Mas o que você tem que pensar qual é a taxa de transferência de energia para esse elétron e quantas revoluções ele dá até ele conseguir atingir essa taxa de energia, entende? Quer dizer, vamos supor, para esse exemplo específico que você disse, a radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo é uma radiação de corpo negro que tem uma temperatura característica, se não me engano, de 3,7 Kelvin, assim, não é isso? Então, é uma energia uma quantidade de energia muito baixa, né? Então, quando você está ali com um elétron absorvendo essa taxa de energia, ele já deu milhares de voltas, centenas de milhares de voltas ali, e ele já deveria ter perdido a energia que ele tinha até ele conseguir um tempo tal que ele conseguiria acumular a energia vindo da radiação cósmica de fundo. Entende? Então, não é exatamente por aí que a gente tem que ir, porque a gente pode pensar num átomo de hidrogênio que esteja isolado e que ele continua sendo um átomo de hidrogênio, quer dizer, o elétron não espirala para o núcleo e nem o elétron se perde, ele continua estável, né? Então, a questão da órbita estável, a órbita discreta, né? Aí a gente tem que encarar ela, porque uma coisa é o Bohr vir dizer, as órbitas são estáveis. Outra coisa é a gente dizer por que essas órbitas são estáveis aí, né? E ele disse que é porque o comprimento de onda, nessas órbitas cabe um número finito, um número inteiro de comprimento de onda. Mas se você for pensar bem, esse modelo de Bohr ele é planar. Ele é planar, né? Quem é que disse que o átomo é um plano? No espaço é mais complicado, né? Então, é aí que está. E como é que você pensa no postulado de de Broglie em três dimensões, né? Então, tem duas coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, o postulado de de Broglie ele acaba com essa barreira entre a característica corpuscular e ondulatória. Ele define que os partículas, os fótons e os elétrons, por exemplo, eles têm comprimento de onda, eles têm um caráter ondulatório, eles têm um caráter corpuscular, portanto carregam momento e energia cinética, mas a resposta que ele não dá é o que está oscilando. Então, isso é o que vai vir com o modelo de Schrödinger. Porque, por enquanto, se imagina que é o elétron que é uma onda, e o elétron é a partícula, então tem que caber um número inteiro de comprimento de onda nessa órbita, né? Então, quando a gente for ver na próxima aula a nova mecânica quântica, a gente vai ver uma interpretação um pouquinho diferente.
Mas a outra coisa que eu quero chamar a atenção é justamente essa necessidade de compatibilizar esse modelo atômico com a física clássica, né? Quando você diz, eu pego o momento igual a mv. Quando a gente estiver no modelo de Schrödinger, a gente não vai ter o momento igual a mv, a gente vai calcular o momento de outro jeito, né? Então, essa ruptura, ela ainda está ocorrendo no período histórico que a gente está estudando, né? Apesar de ter um avanço, o principal trunfo do modelo de Bohr é unificar uma série de coisas. Se você for ver bem, ele está unificando o experimento de Planck, ele está unificando o efeito fotoelétrico, ele está unificando o espectro de hidrogênio, ele está unificando a lei de Mosley e está conseguindo juntar em tudo isso o modelo de Bohr, de Rutherford. Sim, não, eu achei, por isso que eu comentei que eu achei bastante coerente como ele criou o modelo. E aí, porque se não daria, eu pensei, né, fazer uma engenharia reversa, né, partindo do modelo agora, né, se a gente poderia descrever as coisas quantizada, pensando que o modelo é quantizado por, sei lá, por um motivo que eu não entendo, pela natureza do ato. Essa natureza quantizada, ela vai permanecer na mecânica quântica e vai perdurar até nos modelos atuais. A questão só é como, né? Então tem a escola de Copenhagen e tem que é a fundadora da mecânica quântica como a gente entende hoje, mas existe uma briga, né? Um dos grandes opositores da escola de Copenhagen era o próprio Einstein, né? O Einstein fundou a mecânica quântica, mas a partir da aula que vem existe uma ruptura entre a escola de Einstein e a escola de Copenhagen. Então a gente precisa entender, veja só, né, talvez a palavra correta eu considero importante para vocês entenderem a evolução da mecânica quântica, porque de um modelo corpuscular da física clássica, passando por um modelo ondulatório e chegar até a mecânica quântica, tem chão. E esse chão, ele é fundamental para a gente construir uma base sólida na qual a gente vai construir a mecânica quântica moderna. Quando eu fiz essa discussão aqui, cadê? Essa discussão aqui. Ela pareceu ingênua, talvez, não sei se pareceu para vocês, mas para muita gente isso aqui parece ingênuo, mas ela é uma tentativa de discussão a respeito da natureza ondulatória da mecânica quântica. A mecânica quântica, ela diz que as partículas são onda e são partículas, mas no mesmo nível no mesmo nível de importância e na mesma escala física. Enquanto aqui, a onda sonora, você pode interpretar ela como onda ou como partícula, mas a depender da escala física que você está falando, né? Então, todo o curso de Física Moderna 1, eu desenho ele para a gente conseguir entender essa dualidade onda-partícula, que eu considero o assunto central desse curso. Então, o que oscila, quem oscila, por que oscila, essas são perguntas que eu quero tentar construir com vocês, mas não vai ser de uma aula só, vai ser o curso inteiro. Não sei se eu viajei na sua pergunta, mas... Não, foi bastante esclarecedor, foi bem legal. Tá? O Gabriel, ele estava falando do nêutron também. Então, a questão toda é uma unificação, né? E isso tudo vai acabar no modelo padrão, mas isso é colocar muito o carro na frente dos bois, né? Eu quero saber se alguém tem mais alguma coisa para a gente discutir, alguma... Mais ninguém?
Eu senti que nessa aula as coisas parecem ter se encaixado um pouco melhor, assim, porque uma coisa que tinha me causado um pouco de incômodo era o negócio lá, a questão de Rydberg lá, e que ele tinha aquilo experimentalmente, aí eu queria entender de onde aquilo vinha, né? Aí eu senti que nessa aula parece que muitas das coisas que a gente viu de coisas experimentais, elas foram se encaixando, e eu achei interessante que o que causou um certo desconforto no Gilberto, né, que é essa questão de, além do caráter dual da onda, também tem o caráter dual da matéria, eu senti que, na verdade, isso foi um pouco mais confortável para mim, porque eu achei mais confortável pensar que as duas coisas obedecem a esse caráter dual do que a luz ser uma exceção à regra e ela ter esse caráter dual só ela, assim. Isso é extremamente importante. É uma, como é que eu posso dizer? A gente não faz o curso de mecânica de Moderna 1 ou nenhum outro curso e a gente discute o experimento de de Broglie, né? O de Broglie não fez experimento nenhum, ele fez uma conjectura, ele fez uma hipótese, e a hipótese dele é justamente essa coisa que você comentou, que é a simetria entre a radiação e a matéria. E isso é extremamente fundamental, porque ele está discutindo a simetria, as similaridades entre os constituintes mais básicos do universo, né? Isso é realmente, você está certa, e eu gosto de dar esse curso e virtualmente pareço esconder um monte de informação, porque na minha cabeça tem um seriadozinho passando e às vezes funciona, às vezes não, mas enfim, a gente se diverte um pouco. O que eu acho legal disso tudo é nessa situação de onda de matéria, você pensar, porque, né, isso é impossível, né, porque o momento é muito grande, mas você pensar o que seria uma difração de uma bola de bilhar, igual o Gilberto falou, né? Como que funcionaria se você conseguisse difratar a onda da bola, a onda associada à bola de bilhar, por exemplo, ou a uma bola de tênis, ou qualquer outra coisa macroscópica, né? Porque já é difícil você pensar isso com um elétron, que não é algo que a gente presencie, vamos colocar assim, né? Não é algo que a gente vê. Mas imagina com uma coisa macroscópica, né? Se a gente tentar aplicar alguma coisa que a gente está acostumado a enxergar classicamente, né? É. E aí é uma coisa que pode levantar um desconforto maior. Por exemplo, quando a gente imagina o experimento da dupla fenda de Young, né? No experimento da dupla fenda de Young, você tem uma luz que incide sobre um anteparo. Nesse anteparo tem dois orifícios, né? E a luz que passa por esses dois orifícios, então você passa a ter duas fontes. Essa luz ela interfere e produz uma franja de difração, certo? Calma aí que eu estou tentando achar o slide aqui. Tá, achei. Então, você tem a luz passando nessa dupla fenda, a cada fenda passa a funcionar como uma outra fonte. Essas duas fontes são coerentes, porque elas vêm da mesma onda, né? Então, são ondas que são emitidas na mesma fase. Essas duas ondas interferem e produzem um padrão de difração no anteparo. Quando a gente olha o experimento de Davidson-Garmer, por exemplo, a gente está dizendo que o elétron está vindo, encontrando essa grade de difração e produz um padrão de difração, né? Mas, veja só, pegue a analogia. É como se cada um desses obstáculos fosse uma nova fonte e você tivesse uma interferência para produzir esse padrão de difração. No entanto, quantos elétrons estão sendo emitidos? Quem está interferindo com quem? Né? Essa é uma pergunta que vai motivar essa é a principal crítica da antiga mecânica quântica, que vai motivar a nova mecânica quântica. Inclusive, o livro fala, né, que você consegue fazer um experimento onde você tem um potencial muito pequeno e aí você tem pouco elétron colidindo, né, pouco elétron sendo difratado, e você consegue ver mais ou menos
que essa interferência acontece em um elétron só, né? A própria onda do elétron que ela interfere com ela mesma conforme ele difrata ali. Se não me engano, o Iceberg chega a comentar isso. O que é mais Isso. estranho ainda, né? Como que o... Só que eu não quero exatamente isso. Essa é a crítica fundamental da antiga mecânica quântica, e é o que vai fundar a nova mecânica quântica. Mas não é assunto para P1. Eu não quero confundi-los ainda com esse assunto. Certo. Tá? Mas a gente vai resolver esse assunto, mas não pensem sobre ele ainda, tá certo? A gente vai resolver. Mas... Sobre isso que a Mariana falou, sobre ter ficado mais confortável com as coisas dessa aula, foi a mesma coisa que eu senti com o espectro de radiação do hidrogênio. Assim, a gente calculou a série de Lima, Balmer, esqueci o nome do outro lá. E aí ficava parecendo que era uma transição de fase, e aí no final das contas era na verdade uma transição de fase, né? Então foi meio que um plot twist no meio da aula, né? Porque no Iceberg ele não faz essa construção das séries serem a transição de fases, né? Ele meio que mostra o que eram as séries, o que aconteceu para eles entenderem aquelas séries, mas depois eles não mencionam ela de novo, né? Ele não faz essa construção para mostrar que a transição de fase quando a gente está calculando essas séries, a gente está calculando, na verdade, a transição de fase. Exato. E você veja que é uma explicação fundamental para essa observação semi-empírica, né? Quer dizer, não posso nem dizer que é semi-empírica, porque semi-empírica envolveria metade conhecimento teórico, metade conhecimento empírico. No caso da fórmula de Rydberg, ele é 100% empírico. Ele simplesmente achou uma regra numérica que explicava aquelas séries. O modelo de Bohr, ele vem explicar aquela série numérica, que é extremamente importante, né? É uma coisa muito importante nesse caso. Professor, Deixa eu só desculpa te interromper, Gabriel. É porque o Matheus disse no chat que ele tem uma dúvida. Ah, tá, tudo bem. Um tempinho. Eu só vou atender ele, depois eu passo para você, tá bom? Ô, professor, obrigado. Matheus. Eu fiquei com dúvida em relação ao não sei se é postulado, experimento de Sommerfeld, em relação ao momento canônico. Eu não entendi muito bem, assim, como que eu posso usar. Eu fiquei em dúvida em relação a como que surgiu aquela relação lá que está no slide. Tá. As regras de quantização de Wilson Sommerfeld, elas surgem no seguinte contexto, quer dizer, você tem, por exemplo, a quantização do momento angular imposta por Bohr, no modelo de Bohr, certo? A pergunta que vem agora é, quando você tiver outro problema, o que você vai quantizar? O Bohr quantizou o momento angular e, como consequência, significa que você tem o número inteiro de comprimentos de onda na órbita do elétron. Mas por que ele quantizou o momento angular? E quando eu tiver um outro problema, o que eu vou quantizar? Né? E o Wilson e Sommerfeld, eles vieram com essa regrinha aqui. Você tem que ter essa integral fechada no espaço de fase entre o momento canônico e a sua variável, vai ser igual a uma coisa quantizada, um número inteiro vezes h. Então, quando você tem... eu não sei se você já fez complementos de mecânica. Já fez? Eu estou fazendo paralelamente à física moderna. Tá. Então, quando você for ver lá um formalismo lagrangiano, você vai ver que para cada variável espacial, você tem associado a ela um momento canônico conjugado. Você pode esquecer toda essa história e pensar a integral de Wilson Sommerfeld é em x e px, em y, py e em z e pz. Ou, no caso de variáveis angulares, entre θ e Lθ, entendeu? Então, você tem sempre um momento associado a uma variável espacial. E aqui, nesse slide aqui, eu mostro como se usar a regra de quantização de Wilson Sommerfeld para explicar a quantização do oscilador harmônico. Né?
basicamente você tem que imaginar esse espaço de fase. O espaço de fase é um gráfico entre x e o momento, o x aqui, né? Então, no oscilador harmônico, você tem uma elipse nesse espaço de fase. Por quê? Porque você tem pontos onde o x é máximo e o momento é mínimo, que é esse aqui, e você tem pontos onde o momento é máximo e o x é zero, né? E você tem o oposto do x aqui, com o momento nulo. Enfim, você tem uma oscilação, né? Um pêndulo nesse espaço de fase desenha um gráfico como esse daqui. Então, o que ele está dizendo é que a área desse espaço de fase tem que ser um múltiplo inteiro da constante de Planck, né? Então, a regra de quantização de Sommerfeld significa, se eu quiser pegar a essência do modelo de Bohr e aplicar para outro caso, o que eu tenho que fazer? E você tem que aplicar a regra de quantização de Wilson-Sommerfeld. Fez sentido para você? Fez sentido, sim. Obrigado. Nada. Oi, Gabriel, você quer fazer sua pergunta agora? Oi, professor, tá me ouvindo? Desculpa a Sim. demora. Não. Não, a minha questão era mais com relação às consequências teóricas do modelo de Bohr, que ele desenvolve aquela fórmula para a energia do átomo de hidrogênio quando os elétrons trocam de camada, certo? E aí você chega na série de Lyman, Balmer, Paschen, a partir disso. No vídeo, você comentou sobre que o modelo de Bohr ele não considera a interação entre vários elétrons, né? Você está sempre olhando para um elétron meio que isolado de interação eletromagnética com outros elétrons. Então, e aí você comenta que para átomos muito pesados, né, o modelo de Bohr ele não funciona muito bem, porque essa expressão, como ela não considera a interação entre os elétrons, você vai ter fatores aí que estão influenciando o experimento, né? Estão influenciando a situação física verdadeira que o modelo não prevê. Mas qual é mais ou menos o limite do uso dessa expressão? Tipo, até que átomo eu consigo aplicar até que elemento eu consigo aplicar essa expressão sem que ela fuja muito do natural? Certo. A resposta é que você pode começar no hidrogênio e pode usar até o hélio, excluindo o hélio. Tá certo. Entendeu? Você só pode usar para o átomo de hidrogênio. A questão é o seguinte, na explicação da lei de Mosley, a gente tem aqui uma constante aqui e tal, e a gente tem uma dependência de z ao quadrado. A única coisa que eu estou dizendo aqui é que o modelo de Bohr prevê uma relação com o z quadrado, né? Então, você tem uma semelhança, mas a discrepância, tem muito mais discrepâncias do que semelhanças, né? Eu só vou fazer uma correção, que é apenas por questão futura. Quer dizer, o que eu falei aqui é que esses fatores, eles são fatores que levam em conta a presença de outros elétrons, tá? Porque a interação entre elétron e elétron é uma coisa que a gente não vai fazer até o final do curso de Moderna 2. A gente só vai levar em consideração a existência de outros elétrons nas órbitas. Isso é uma coisa que pode parecer bobagem, mas é a diferença entre você ter um problema solúvel e um problema insolúvel. Quando você tiver um átomo de chumbo que tem N elétrons, você teria que resolver um problema de N corpos, que é um problema que não tem solução, certo? Então, só para deixar isso claro. Certo, professor. Eu respondi a sua pergunta? Eu não sei. Respondeu sim, professor. Tá. Oi, Mariana, você quer fazer uma pergunta do exercício 2? Na verdade, é uma pergunta sobre 2 exercícios. Ah, certo. Um deles é o... Calma aí que eu tô indo aqui na minha lista, um momentinho. Um deles é o 3, da lista 4, e o outro é o
6 da lista 4 também, né? Dessa aula 5. Uhum. A minha questão é que eu tô fazendo umas confusões com quando eu posso usar coisas clássicas ou não. Então, por exemplo, no caso do 3, o que me veio em mente foi fazer o seguinte. Você sabe, sabendo o N, né, você consegue descobrir o raio e a velocidade, né? Uhum. E aí, você sabendo o raio e a velocidade, o que eu pensei foi em usar a relação de V igual a ômega R, para saber qual que era a velocidade angular do elétron. E aí, sabendo essa velocidade angular, descobrir, né, quantas revoluções ele dá naquele tempo. E aí eu É não sabia se eu exatamente podia isso. usar... Tá, eu não sabia se eu podia usar essa relação por ela ser clássica e tal, mas pelo que você falou é isso, então. E aí eu queria saber, só para ter uma noção, se o esperado é que ele... que sejam várias voltas ou que sejam poucas voltas, porque eu cheguei num número relativamente alto. Uhum. E aí eu queria saber se é isso mesmo, se é um número alto ou se é um número pequeno. É um número muito alto. Tá, tudo bem, então. Então acho que talvez esteja de acordo. E aí, Porque 10 a menos aí 8 é insignificante do ponto de vista de tempo, mas é para dar um número muito grande de revoluções. É isso. então, eu pensei justamente por conta do fato de que você tem uma coisa descrevendo um raio, tem um círculo de raio pequeno, né? E você tem uma coisa com muita energia, então você, tecnicamente, talvez teria uma coisa muito rápida ali. E aí, nessa mesma lógica de questão, de dificuldade de entender se eu posso usar coisas de física clássica ou não, no exercício 6 ele fala, né, que a emissão de radiação alfa da série de Lima, e ele pede para você calcular a energia cinética de recuo do átomo. Aí o que eu imaginei, né? Você tem um átomo de hidrogênio, que a energia que ele tem inicialmente, como ele está em repouso, é a energia atribuída à energia que aquele átomo que vai mudar de N tem. Então seria aquele EN igual a menos E0 sobre N quadrado. Não sei se está certo. Uhum. E aí a energia final seria uma energia cinética atribuída a essa emissão de radiação, mais alguma outra energia. Porque senão, na minha cabeça, não faria sentido que a fração da energia... Tipo, porque aí na B ele pergunta, né? Qual a fração da energia de excitação do estado N2 é transformada em energia de recuo do átomo. E aí, se como energia final você só tem a energia cinética, você não vai ter uma fração de energia se transformando, né? Você vai ter toda ela. E aí, o que eu comecei a fazer confusão, assim, é que, primeiro, eu não sabia se eu poderia usar para energia cinética do átomo meio de mv², porque eu pensei assim, né? A emissão de radiação talvez tenha um impacto muito pequeno no átomo por ele ter uma massa muito maior do que aquilo que seria emitido. Uhum. E aí eu poderia usar meio de mv². E aí a minha outra questão é que eu estou fazendo um pouco de confusão com se aquela expressão de EN igual a E0 sobre N², ela é só para quando aquele elétron está prestes a mudar de camada, ou se ela é válida para qualquer momento quando o átomo está numa dada camada. Eu não sei se deu para entender o que eu quero dizer. Deu, vou começar pelo final, tá? Esse EN igual a menos E0 sobre N² é a energia total do elétron quando ele está numa das órbitas. Tá? Aqui. Então, dada a órbita 1, você coloca N igual a 1, você vai achar para o hidrogênio menos 3,6 eletronvolts. É a energia total, é a energia cinética mais a energia potencial, por isso que dá negativo, certo? Então, a energia do fóton que sai, aí você tem que fazer essa conta aqui. Né? HNi, onde Ni é isso aqui, certo? Que é a diferença de energia entre os dois estados, quando o elétron passa de um estado para o outro, aí ele emite um fóton, que é a fórmula do Rydberg. Né? Só que o Rydberg ele coloca isso em termos de 1 sobre lambda, ao invés de colocar em energia. Mas, de uma vez que você consiga calcular ou a frequência, ou o comprimento de onda, ou a energia, você consegue calcular qual é o momento do fóton. E aí você pode aplicar a conservação de momento para o átomo, né? Que o átomo vai emitir esse fóton nesse momento, ele tem que recuar para conservar o momento. E aí sim, você pode adotar a energia dele como uma energia clássica, porque ele é muito pesadão, né? Os átomos de maneira geral.
É só você pensar, por exemplo, que um elétron tem 511 kevs e um próton tem 1 GeV de energia de repouso, né? Então, via de regra, a gente vai usar as expressões clássicas para próton, para átomos e tal, porque eles são muito pesados. A gente vai mesmo adotar as expressões relativísticas quando a gente falar de elétrons, e mesmo assim, em alguns casos, a gente vai ainda adotar as expressões clássicas por simplicidade. Mas aí eu vou dizer que eu estou fazendo isso por simplicidade, tá? Mas não sei se isso responde a sua pergunta. Responde. E aí, pelo que eu entendi, então, o que eu faria nessa questão lá da 6 é que eu uso aquela energia atribuída ao estado, né? Para quando ele está em... que a radiação alfa é quando ele vai de N igual a 2 para N igual a 1. Isso. Então, eu faria aquela expressão do EN, E0 sobre N quadrado, para quando ele está na camada 2, e aí essa seria a minha energia inicial, e a minha energia final seria a energia cinética, que é dada por conta da transição de camada do átomo, mais a energia atribuída ao elétron por ele estar naquela camada N igual a 1. Não sei se eu entendi essa última parte que você falou, mas para você saber a energia do fóton, você usa essa expressão aqui, né? A energia da transição do 2 para o 1 é H vezes Ni, onde Ni é isso aqui. Aí você tem a energia do fóton, né? E aí o momento é igual a energia sobre C, né? P igual a E sobre C. Aí você sabe qual é o momento do fóton. Explicou? É isso? Tá, ela respondeu beleza no chat. Então, aqui você calcula a energia do fóton. Com a energia do fóton você consegue calcular o momento. Suponha que o átomo estava em repouso no começo, ele emite um fóton. O elétron continua preso no átomo, ele só foi da camada 2 para a camada 1. Esse fóton tem um momento, e para conservar o momento inicial, que era 0, você tem que atribuir um momento para o átomo. E aí você pode dizer que esse momento é igual a mv. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom, se ninguém mais tiver perguntas a respeito da aula 5... Oi, então... professor, desculpa. Oi. Eu não estava conseguindo abrir o microfone por motivo. Bom dia, Breno. Mas eu tenho, sim... Bom dia. Eu tenho uma dúvida... Só um segundo. Tá aqui, sim. Tenho uma dúvida no exercício 5C. 5C. O que eu fiz nele foi fazer aquela fórmula a energia para o estado N de excitação é igual menos energia zero sobre o próprio estado, né, o próprio N. Uhum. E daí eu fiz isso para a energia 1,51 eletronvolt, que dá o N3. E daí quando eu fazer isso para a energia que ele dá ali de novo, o 10,2 eletronvolt, eu achei N igual a 1,15. E teoricamente não pode ser um número não inteiro, né? Então eu fiquei confuso se eu fiz errado. Então, esse exercício ele é um exercício para fazer um desenho, né? Esse desenho. Uhum. Certo? Aí... Certo. Deixa eu... Calma aí. Ó, ele está falando... Aqui, ele quer... Será que eu consigo fazer um highlight aqui? Vamos ver.
é para você desenhar a setinha da transição entre o estado cuja energia de ligação é 1,5 energia 1,51 elétron-volts e o estado cuja energia de excitação é 10,2 elétron-volts. Certo? Então, olha só, aqui são duas coisas para tentar ensinar dois termos diferentes. Vamos ver se eu consigo colocar aqui assim, né, para nós. Ok, então olha só. Quem é o estado cuja energia de ligação é 1,51? É essa linha aqui. Ó. Então você vai ter fazendo um desenho como esse. Aí você tem esse estado aqui que é 1,51, certo? Certo? Certo. Aí você quer o estado cuja energia de excitação é 10,2. A energia de excitação é a energia em relação a esse estado fundamental. Né? Então, menos 3,6 mais 10,2 vai dar 3,4. É isso? Ah, tá. Que é esse estado aqui. Entendeu? Então Isso aqui é para aqui. tentar ensinar qual que é o que significa o termo energia de ligação, que é a energia que você lê aqui. Isso aqui. E a energia de excitação, que é a energia em relação ao estado 3,6. Tá? Então é 10,2 acima do 3,6. Isso aqui. Entendi. Sim, obrigado. Nada. Mais alguém? Professor, o senhor pode só repetir essa mesma dúvida do Breno, que eu fiquei um pouco confuso. Tá. Vamos ver A se energia para chegar na ligação, na excitação e tal. A energia de ligação é a energia total do elétron que está na camada N igual ao número inteiro. Né? Então, a energia de ligação é essa energia que é calculada com essa expressão. Cadê a expressão aqui? A energia de ligação é calculada com essa expressão aqui. E0 sobre N2, se for por átomo de hidrogênio, porque aí Z1, Z é igual a 1. Né? Então, a energia de ligação é essa energia que está aqui nesse eixo e que é calculada com aquela expressão. Já a energia de excitação é a energia necessária para você levar um elétron de um estado N para um estado N mais alguma coisa. Então, a energia de excitação de 10,2 vai pegar um elétron que está no estado fundamental e vai levar ele para algum lugar. Então, se ele está no estado fundamental, ele tem menos 13,6, mais os 10,2 de energia de excitação, ele vai para que estado? Então, menos 3,6 mais 10,2 dá menos 3,4. Então, um elétron que estava no estado fundamental e foi excitado com uma energia de 10,2, ele vem para cá. Tá? O exercício pede para você desenhar uma setinha entre o estado com energia de ligação 1,51 e uma energia de excitação de 10,2 elétron-volts. Então, você tem que vir aqui e desenhar essa setinha aqui assim. Ó. Entendeu? Que é essa aqui, né? Da série de Balmer. Aqui, ficou melhor? Explicou? Ah, sim, agora entendi. Perfeito. Ótimo. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom, dado o horário, então o que eu vou fazer agora é abrir para perguntas em geral. Eu imagino que talvez alguém tenha alguma pergunta para a prova, então se alguém tiver alguma pergunta das outras aulas. Bom,
Então, parece que ninguém tem perguntas, né? Então, eu estou encerrando a aula de hoje. Eu achei bastante proveitosa a discussão, a audiência foi bastante boa, gostei. Eu estou ansioso para ver o que conseguiu gravar, o que não conseguiu gravar com esse problema que deu aí. Mas eu vou mandar no WhatsApp como ficou o vídeo, o que ficou, o que não ficou. Eu acho que daquele começo o Celso disse que ia dar uma olhada com mais calma na resposta. Se eventualmente ele não ficou gravado, eu vou ver se eu sintetizo alguma coisa para mandar a respeito daquele exercício. Última chance. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Ótimo, então. Eu vou ficar mais uns minutos aqui conectado para alguém, caso alguém queira falar comigo, mas eu vou interromper a gravação agora. Eita.